Atos, no capítulo 9, no versículo 31, tem um único versículo, porque nós vamos usar outros aqui. Diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, ou seja, ela mesma se construía, esse edificar é construir, e construía as verdades, a comunhão, a vida cristã, o ensino da palavra, a oração uns pelos outros, o suportar uns aos outros, o amar uns aos outros, o não se morder uns aos outros, né? Aliás, tem um texto em Gálatas exatamente isso. Veja que não vos, o texto seria mordais uns aos outros. Veja se vocês não ferem uns aos outros, né? Suportando-vos uns aos outros, essa edificação que vai construindo as bases espirituais sólidas da vida, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. O temor do Senhor tem a ver com a própria santificação. Não tem sentido a gente falar em temor do Senhor, temer a Deus, respeitar profundamente a Deus, se a gente não atrelar esta expressão a uma vida de santidade no corpo e na própria vida como um todo. Então, temor do Senhor tem a ver, você não faz determinadas coisas porque você respeita profundamente a Deus. Não é porque você tem medo de Deus, mas porque você respeita a Deus tão profundamente que você escolheu não ferir a santidade que Ele colocou em você. Isso tem a ver com o temor do Senhor. E no consolo aqui é auxílio, e no consolo ou pelo auxílio do Espírito Santo, a igreja crescia em número. Repetindo Atos 9, 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Isso tem a ver com o crescimento espiritual. E no consolo do Espírito Santo vai crescer em número. É natural que isso ocorra. Então já declaramos o que a gente quer. A gente quer as duas coisas, certo? Crescimento espiritual e crescimento numérico. Mas hoje vamos falar de crescimento espiritual. Eu quero lhes dizer pelo menos basicamente 3 coisas nessa noite, que como é que o crescimento espiritual ocorre. A gente fala de crescimento espiritual assim como uma planta. Todo ser vivo cresce. Todo ser vivo foi projetado para crescer, para se desenvolver. Se ele não se desenvolve, se ele não cresce, tem um problema no seu DNA, na sua genética, ou em alguma situação, alguma enfermidade, alguma coisa ocorre. Mas todo ser vivo foi projetado para crescer. Se você pega uma semente e você planta essa semente, dentro dessa semente tem todas as características de uma árvore frutífera. Você não vê a árvore frutífera quando você pega a semente. Você também não vê a árvore frutífera quando você planta a semente. Mas ali, o seu processo natural, que já está escrito no seu código genético, ela vai desenvolver, ela vai crescer, ela vai amadurecer e ela vai dar frutos. Interessante, uma vez que ela deu fruto, todos os anos ela frutifica. Ela não para de crescer. Como ela tem um limite de estatura, qualquer planta e qualquer árvore, ela tem limite de estatura e limite de expansão dos seus galhos. Isso é também determinado. Senão, uma árvore tomaria conta de um espaço gigantesco e não daria espaço para as outras. Mas toda árvore, toda planta tem um limite de expansão. Ela só pode chegar a determinada altura e ela só pode chegar a determinada envergadura. Quando ela chega nesse limite, ela continua crescendo ainda. Como é que ela usa a sua energia e sua potencialidade para continuar se desenvolvendo? Ela frutifica. Todos os anos ela usa a sua energia, o seu poder, a sua potencialidade para dar fruto. Ela continua crescendo. Todos os anos, o crescimento que ocorre dentro dela é transformado em frutos. Ela continua todos os anos potencializando aquilo que ela tem de melhor, que é o seu fruto. Isso é natural. Tome esta planta, tome uma árvore como exemplo, porque Deus também usa isso na Bíblia toda. Somos árvores, somos plantas, somos ramos, somos galhos. A vida
em todos vários textos dos Salmos, dos profetas, Jesus usa isso em João 15. Vai dizer, o pai é o viticultor, o agricultor, eu sou a vara, o caule, né? Vocês são os ramos, toda planta, todo galho que em mim não dá fruto, o Senhor corta, todo aquele que em mim, o galho que em mim não dá fruto, ele poda, ele melhora isso, ele limpa, para que ele dê mais fruto. Então Deus está preocupado com que você seja uma pessoa frutífera e produtiva no sentido espiritual. Você será espiritualmente produtivo. Toda pessoa espiritualmente produtiva é também uma pessoa que no seu dia a dia é produtiva. Uma pessoa espiritualmente produtiva, que trabalha, que tem a sua mente voltada para as coisas de Deus, para a igreja de Deus, para a obra de Deus, fatalmente e inevitavelmente vai ser uma pessoa que não será preguiçosa, vai ser uma pessoa trabalhadora, vai ser uma pessoa de excelência naquilo que faz no seu dia a dia. Não é que a pessoa ela é excelente no dia a dia na empresa para depois se tornar excelente no reino de Deus ou na igreja. Não, é que ela é excelente no reino de Deus, na sua vida espiritual, ela tem crescimento e por isso é natural que isso se desemboque no dia a dia na sua vida. Aleluia! Na realidade não ocorre o que as pessoas imaginam, ocorre exatamente o inverso. Primeiro o espiritual, depois o físico. Por isso que muitas pessoas se esforçam demais para serem excelentes na vida, e o que você vê é que em determinado tempo, pouquíssimo tempo depois, essas pessoas estão reclamando de cansaço, de falta de produtividade, precisa fazer uma nova imersão em algum lugar, todo final de semana precisa ficar pagando o curso o tempo inteiro, todo ano, para ver se dá uma motivada na pessoa, porque ela não tem a motivação em si mesma, ela não é espiritualmente viva, ela não está espiritualmente ativada, ela precisa que alguém do lado de fora, que ela pague para essa pessoa, e muito, para essa pessoa ficar motivando, injetando, colocando injeções de ânimo, uma imersão, para ela o tempo todo, a vida toda, o ano todo, o tempo inteiro. Tem alguns cristãos que eu digo que são crentes que gostam de conferência o tempo inteiro. Não perde uma conferência, não vai na igreja, mas todo ano que tem conferência e vai no lugar, ele paga, ele vai para o hotel, ele faz não sei o que, ele junta dinheiro, ele vai para a conferência. O ano que vem está na conferência, o ano que vem está na conferência. É crente conferencista. Ele não faz nada a não ser participar de conferência. Ele não faz nada na igreja dele. Ele não participa na igreja dele. Ele só vai de vez em quando na igreja dele. Mas na conferência ele não falta. Mas na conferência dos outros, em outra cidade, em outro lugar, mas ele não faz nada. E ele pensa, ele tira foto, ele posta, ele faz um monte de coisa. Ele traz lembrança, ele compra livro, ele faz um monte de coisa. Compra na minha terra, um pequeno de livro, mas nem sequer consegue ler. Porque no próximo congresso, na próxima conferência, ele vai comprar um monte de livro de novo, mas ele não vai conseguir ler, porque ele não está ativado espiritualmente. No ambiente que ativa a excelência dele, de verdade, que ele não vai mais precisar destes penduricalhos. O crescimento espiritual, ele acontece de 3 formas. 3 maneiras o crescimento espiritual pode acontecer. Primeiro, pela ministração do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento espiritual acontece na nossa vida por sermos ministrados. Então significa que você está, nesse momento você está passivo. Ativo, mas passivo. Ativo porque está ouvindo, ativo porque está refletindo, ativo porque está pensando no que você está ouvindo, está filtrando o que você está ouvindo. Não é porque é o bispo que está falando que cada palavra que o bispo fala tem que ser recebida como se fosse uma palavra que desceu diretamente da boca de Deus e veio ao seu coração. Claro que você me respeita, claro que você me ama, mas não é isso que eu quero de você, uma aceitação surda e cega daquilo que estou falando, sem que você reflita no que eu estou falando. A maior parte dos pastores nem falam isso. Nem tem até receio de tocar nesses assuntos, porque não querem simplesmente serem, não desejam que você filtre o que ele está falando. A maior parte deseja que você de fato receba e pronto.
E não questione. Não há problema em você pensar. Aliás, uma das minhas frases mais fantásticas que eu amo na minha vida é: pensar é um privilégio. Diga, pensar é um privilégio. Aliás, isso na minha vida, está nos meus programas, nos meus projetos. Pensar é um privilégio. Então, se você pensa, está num excelente lugar. Eu não imagino que você deva receber tudo que estou falando sem fazer filtros, porque eu posso errar, porque eu posso me equivocar, e você precisa estar atento, atenta. Sim ou não? Você é uma pessoa inteligente, me respeita e me ama, mas é uma pessoa inteligente. O bispo pode se equivocar. Então, você, no momento em que é ministrado pela palavra, está ativo, refletindo, filtrando. Vamos dar um texto para você entender como é que isso acontece. Mas ao mesmo tempo você está passiva, recebendo conhecimento. Está sendo ministrado. Você está recebendo uma porção do conhecimento da palavra de Deus. Porque esta é a primeira, prioritária maneira pela qual o crescimento espiritual ocorre. Você é ministrado pela palavra de Deus. Mas como eu faço isso? Eu faço como os bereanos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 11 e 12, vai dizer o quê? Atos dos Apóstolos 17, capítulo 17, versículo 11 e 12. Ora, estes de Bereia, os judeus de Bereia, aqueles que receberam a palavra lá, porque eles saíram de Tessalônica, porque alguns líderes lá do judaísmo criaram confusão para que as pessoas não ouvissem a palavra de Paulo e dos outros apóstolos. Então eles partiram para outra cidade. Quando eles chegaram em outra cidade, os outros que receberam eles para ouvir a palavra, ele vai dizer aqui no versículo 11 e 12 do capítulo 17: estes de Bereia eram mais nobres porque eles tinham sangue azul? Não, nobres porque eles eram mais respeitosos. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, ou seja, com desejo de ouvir mesmo, receptivos, com toda a avidez, examinando as Escrituras. Estão lendo aí? Você tem que ter uma Bíblia, pelo menos no seu celular tem que ter uma Bíblia. Examinando as Escrituras, every day, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles estavam filtrando o que Paulo estava falando. Gente, se as pessoas filtravam o que Paulo falava, você não tem que filtrar o que o bispo fala? Sim ou não? As pessoas, eles estavam filtrando, examinando, comparando. Deixa eu ver se o que você está falando realmente está escrito isso mesmo. Não realmente o entendimento sim, é possível que o entendimento seja esse mesmo. Está escrito assim, bem semelhante. Realmente, olha, é mesmo, glória a Deus por isso. Eles estavam examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Como eles perceberam e o filtro funcionou, e as coisas que Paulo, os apóstolos estavam falando eram verdadeiras, qual é o resultado? O resultado está aí no versículo 12 ainda. Com isso, muitos deles, é natural, muitos deles, leram o texto aí, creram. E quem creu? Ele diz quem creu. Mulheres gregas, de alta posição social, e muitos homens. Socialites, influencers, no dia de hoje. Gente, classe A. As pessoas não rejeitaram a fé. Porque o que eles estavam falando era verdadeiro. Não importa se a pessoa é um industrial, se a pessoa é um bilionário, milionário ou não. Não importa. Se é verdade, se é a fé, quando ele, com avidez, ele se abre ao conhecimento da palavra de Deus,
o natural é que essa pessoa creia. Ele não rejeita a verdade da palavra, ele crê e não interessa a sua posição social. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, o ensino e a pregação da palavra de Deus é para todas as classes sociais. É para o rico, é para o pobre, é para a pessoa do gueto, é para a pessoa da tribo, é para a pessoa do é para a pessoa das religiões, para que elas compreendam, é para a pessoa que está em trevas, é para a pessoa que nós vimos aqui com que o Sandro Alexandro falou, Ministério Apostólico Alexandro, não é mais Sandro, Alexandro, falou das doenças mentais. As pessoas, se há doenças físicas, há doenças espirituais, há doenças mentais também. Então há um número de adoecidos mentalmente crescendo em nossos dias muito mais do que antes. Então, se as pessoas compreendem esta verdade, a verdade é para todas as pessoas, do menor ao maior, do empregado ao patrão, do rico ao pobre, do negro, branco, amarelo, vermelho. Não há distinção na palavra de Deus. Não há acepção de pessoas. Você é negro, não pode ouvir. Você é branquelo, não pode ouvir. Você é amarelo, não pode estar aqui. Você é vermelho, a sua cor é estranha. Ruivo, né? Não existe isso na nossa fé. São pessoas mesquinhas, equivocadas, que separam os outros em classes e em guetos. O Evangelho não. A igreja é o único lugar do mundo em culto onde uma pessoa branca e negra dá a mão para orar. Onde um rico e um pobre dão as mãos e oram. E ninguém está preocupado se ele é rico ou se ele é pobre. Porque o Evangelho, só o Evangelho faz isso. Só a palavra de Deus transforma alguém nesse nível. Só Jesus faz isso. Amém? Então o crescimento espiritual, ele vem pela ministração do conhecimento da palavra de Deus. Há um outro texto que eu quero mencionar para vocês, Colossenses, no capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. O apóstolo Paulo escreveu esse texto, Colossenses 3, 16 e 17, que a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra, a Escritura, que a palavra de Cristo, aqui especificamente os ensinos de Jesus. A palavra de Cristo aqui é especificamente mais, se a gente pudesse assim, sintetizar, mais sintetizadamente, essa expressão, a palavra de Cristo, não é toda a Bíblia que Paulo está falando aqui. Nesse momento específico, ele está mencionando os ensinos de Jesus. Paulo aqui em Colossenses 3,16 está em consonância com o que Jesus ensinou, a última declaração de Jesus em Mateus 28. Quando Jesus vai e ascende aos céus, Jesus disse o quê? E toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É nesse ponto que Paulo está falando. Paulo está dizendo, ao ensino de Cristo, aos ensinos que o próprio Jesus declarou. E é aqui, Paulo está dizendo, se os ensinos de Cristo, se as palavras que Jesus Cristo falou, habitam ricamente em vocês, ao resultado desse crescimento espiritual, essa palavra habitando ricamente significa que ela está crescendo dentro de você. Mais você sabe sobre ela, mais você compreende sobre ela, mais você aprende sobre ela, e mais você tem revelação sobre ela. E quanto mais dessa palavra, dos ensinos de Jesus Cristo, vai habitando, vai enchendo você, o natural e o resultado desse crescimento espiritual em sua vida é que você tem capacidades agora de instruir e aconselhar-se mutuamente. De que maneira? Em toda sabedoria. Você tem capacidade de louvar a Deus. Nós passamos a criar agora novas canções.
Olha que interessante. Voltemos aqui para o instruir e aconselhar-se mutuamente em toda a sabedoria. Agora você não necessita simplesmente que o bispo, que o pastor titular da igreja vá à sua casa para aconselhar. Porque um irmão, porque está ouvindo da sabedoria, está crescendo espiritualmente, agora esse irmão, essa irmã tem condições e capacidade também de instruir a outra pessoa e de ensinar a outra pessoa e de aconselhar corretamente a outra pessoa. Não precisa que o pastor agora esteja lá o tempo todo, o tempo inteiro, demandando na vida das pessoas, indo na casa de um por um, tentando conversar com um por um para resolver problema ou para dar um conselho a uma pessoa. Os irmãos, a igreja que se edifica, o povo que cresce espiritualmente agora tem condições de aconselhar uns aos outros. Agora, com a palavra de Cristo, gente, se cada um dos senhores e das senhoras, se cada um de vocês, meus lindos e minhas lindas, meus jovenzinhos, estão cheios da palavra de Cristo, o que vai sair da boca de vocês é a palavra de Jesus. Não tem como sair coisa errada. Se você tem a palavra de Cristo, o teu conselho, a tua palavra vai ser a palavra de Jesus. Não vai errar. E eu confio em você. Porque eu confio no Espírito Santo e eu confio que você está falando a palavra de Deus. Se você não estiver falando a palavra de Deus, nós vamos saber. Você vem aqui, né? Visitante, seja bem-vindo, né? Sua presença é um prazer. Nós todos estamos dizendo essa igreja para você. Mas é o seguinte, tem bastante igreja na região, tá? Se você não gostar da nossa, pode ir para outra visitar. Não está fazendo bem nenhum. Está confundindo a pessoa. Você está dizendo para ela que a sua igreja não serve para ela. Alô? Você está dizendo: eu não confio na minha própria igreja para você ficar aqui. Em outras palavras, você está desonrando os seus pastores. Você está dizendo assim: olha, eu não confio nem nos meus pastores, por isso eu não gostaria que você ficasse aqui. Se você tem a palavra de Cristo, é claro que da sua boca vai sair sabedoria. Aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Não apenas isso, os cânticos mudam, porque nós passamos a louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma nova hinologia, um novo grupo de cânticos, uma nova forma de cantar, uma nova forma de celebrar e louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, vai surgindo o tempo todo, porque nós estamos cheios e nós estamos crescendo espiritualmente. E não apenas isso, uma pessoa que está em franco crescimento espiritual tem um segredo: com gratidão no coração. Todas as pessoas, seja as empresas, sejam os grandes nomes, sejam os grandes mestres, seja um monte de gente que está aí fazendo, influenciando redes que dão cursos, vão dizer assim: o segredo é a gratidão. Eu falei assim: estou falando isso agora, a palavra já fala isso tem 2000 anos que o segredo é a gratidão. É que não conhecem a Bíblia, e as pessoas que não conhecem a Bíblia pensam que os assuntos que eles falam são novos. Os assuntos que essa turma fala, coach, neurocientistas, neuroplasticidade, se imaginar aí, tudo que essa turma fala, você pensa que é novo porque você está ouvindo agora, mas tem mais de 2000 anos esse negócio. De novo não tem nada. Foi o Salomão que escreveu, já estava chateado quando ele escreveu isso. Ele escreveu Cantar, já estava velho, estava cansado. E falou, Cantar escreveu Eclesiastes, falou assim: ó, não tem nada de novo no céu, debaixo do céu. Tudo que vai ser já foi, tudo que foi será, o que será já foi também. De novo não tem nada de novo. A única coisa que muda é a capa. Está me dizendo? Você só muda o invólucro, você só muda a capa, mas o que tem dentro é a mesma coisa. O ser humano continua o mesmo, desde o pecado de Adão. O senhor provo, filho não mata pai hoje? Irmão não mata irmão? Pai e mãe não matam filhos? Jogam pela janela de apartamento, ou não? O ser humano continua o mesmo por dentro, só a capa que mudou. A roupinha, os dentes, o cabelo, onde mora, mas por dentro continua o mesmo. Lá vem ver o povo.
pode me ver. Então, olha só. Com gratidão no coração. Essas pessoas estão falando que o segredo é gratidão, segredo. Tem gente escrevendo um livro. O segredo é gratidão. Eu não compraria um livro cuja pessoa. Eu não compraria um livro cujo título é O Segredo é Gratidão. Porque se esse camarada está pensando que está falando uma coisa nova, nós já sabemos disso tem 2000 anos. Porque nós temos a mente de Cristo. Eu não preciso dessa informação, eu já tenho ela. Eu preciso de uma coisa diferente, ou que melhore meu conhecimento, não para saber a mesma coisa, não dá para pagar por isso. E tudo que fizerem, ainda em Colossenses, e tudo que fizerem em palavras, seja em ação, está vendo? O que você falar, como você vai agir, isso é crescimento espiritual. Façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Sabe por que o apóstolo Paulo disse: se façam em nome do Senhor Jesus? Aquilo que você falar, você pode encerrar dizendo em nome de Jesus. Você pode encerrar pensando: o que eu falei, Jesus falaria. Aquilo que você fizer, você terminaria a ação dizendo assim: graças a Deus porque eu fiz isso. Você encerraria aquilo que você está fazendo dizendo assim: Jesus também faria a mesma coisa que eu acabei de fazer? Glória a Deus. Essa é a sacada. O que você fala, como você age, Jesus falaria, Jesus faria? Esse é o segredo. E só sabe disso quem está crescendo espiritualmente. A segunda maneira de você crescer espiritualmente é enfatizando o fruto do Espírito Santo na vida. Esta é a segunda maneira da gente crescer espiritualmente, dando ênfase ao fruto. Embora tenham 9 características, o fruto não são frutos, é um fruto. Em outras palavras, quando você pega a fruta, você pega ela toda, mesmo que você não use a casca, não use o talo, não use a folha, não use o caroço, a semente que ela está lá, a fruta vem completa. Mas então você colhe a fruta toda, só que ela está cheia de características, tem vários itens nela. Amém? Então olha só, quando a gente dá ênfase ao fruto do Espírito, não há como você ter o Espírito Santo e as 9 características desse fruto não estarem operando ainda. E aqui é um grande problema. Porque, ora, se eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo me dá o seu fruto, por que eu não tenho paciência? Ora, se eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo me dá o seu fruto, e o fruto é um completo, por que eu não tenho bondade? Se eu tenho o Espírito Santo, se eu me converti, entreguei minha vida a Cristo, fui salva, o Espírito Santo habita em mim e ele traz o seu fruto, por que eu não tenho fidelidade? É porque eu não estou compreendendo como esse fruto se processa dentro de mim. Eu não me alimento dele, eu não dou ênfase a ele, eu não trabalho nele na minha vida. Porque se para digerir a fruta eu preciso trabalhar, processar a fruta, então da mesma forma, não vem nada automático. Espírito. Não, parece que você tem um poder e que você não precisa fazer nada, e que você não precisa trabalhar nele, e que você não precisa estar consciente disso, falando sobre isso, orando sobre isso, trabalhando sobre essas características, para que elas se desenvolvam em sua vida. Não, você acredita que por ter o Espírito Santo tudo funciona no automático. Alguns cristãos acreditam assim: eu tenho Jesus, aceitei Jesus, tudo bem, o demônio que se vire. Aceitei Jesus, ele que saia sozinho. Eu aceitei Jesus, a cura que flua. Quer dizer, o camarada é assim: para aceitar Jesus, para ser salvo, ele, eu não preciso fazer nada, Jesus me salva. Ele já quebrou as maldições, ele já expulsou o demônio, ele já tem não sei o que, o maligno não me toca. A pessoa tem um processo assim, tipo umas frasezinhas já prontas, não precisa de mais nada, 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 porque Jesus já fez tudo por mim. E você fica então numa rede, com as perninhas para o ar, balançando na rede, tomando água de coco.
e deixa que Jesus faça o resto sozinho. Porque você não precisa fazer nada. E será que é isso que Jesus propõe? Você acha que é isso que a Escritura propõe? Você acha que é isso que Deus propõe? Que Deus faça tudo e você não faça nada? E que você não precise de nada, e que você não precise demonstrar nada, e que você não precise orar por nada, e que você não precisa pedir nada, e que você não precisa trabalhar para que esse fruto opere em sua vida? Porque o Espírito de Deus está em você, Ele faz tudo sozinho, você não precisa fazer nada. Porque o Espírito de Deus está em você, porque você foi salvo, você não precisa fazer mais nada, que o demônio vai bater em retirada sozinho, dando tchauzinho para você. Tchau, foi bom enquanto durou, entendeu? Eterno nosso amor enquanto durou, foi maravilhoso estar na sua vida, mas agora você aceitou Jesus, né? Não posso fazer mais nada. Eu vou assim, choroso, chateado, me sentindo totalmente traído por você, porque agora você tem Jesus. Eu também tenho isso aí. Você acha que acontece isso? Você acha realmente que Deus projetou isso? Onde é que está isso na Escritura? Onde está isso nos ensinos de Jesus? Não, o que há nos ensinos de Jesus é um confronto de poder. Assim, a expressão, e Ele nos tirou do poder das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amado. Essa expressão, e Ele nos tirou do poder das trevas, tem uma figura por trás das palavras gregas. E a figura é: Ele violentamente nos arrancou das garras de Satanás. Foi um ato violento. Satanás não chegou ali dizendo: e aí, beleza, toma aí que é teu, toma que é tua, beleza, estou abrindo mão, não quero mais saber. Não foi nada disso não. Ele não queria soltar, e Jesus de forma o obrigou a soltar você. De forma violenta, agressiva. Jesus foi agressivo com o reino das trevas para obrigar o reino das trevas a soltar sua vida. Essa é a forma correta de compreender o texto. Está entendendo? Portanto, o crescimento espiritual é enfatizar o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Eu nem vou ler porque o texto é grande, senão a gente não vai embora. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Qual é o crente que não conhece esse texto? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí vem a lista, né? E aí, as obras da carne são 19 itens. Só que o fruto do Espírito são 9. Mas diz que as 9 características do fruto do Espírito superam as 19 características das obras da carne. Porque tudo de Deus que é menos é superior ao mais. Tudo de Deus que é pouco é maior do que o muito que o mundo tem no sistema público. Tudo em Deus é maior. Gálatas 5, 16 a 26, tu lê lá em tua casa, porque senão não vai dar tempo não, ok? Eu tenho que encerrar. Então, lá vai encerrar o texto que eu ia falar, voltando aqui ao 23 e 24. E os que são de Cristo Jesus, versículo 24 de Gálatas 5, já crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros aqui, ter inveja dos outros. Terceiro, para encerrar, como é que o crescimento espiritual se processa dentro de mim? Em terceiro lugar, buscando a manifestação dos dons do Espírito. Buscando a manifestação dos dons do Espírito. O texto para isso é 1 Coríntios 12, de 7 a 11, anote, eu não vou conseguir ler, mas os dons do Espírito são dados a cada um para proveito comum. A um é dada a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, então aqueles dons, o dom de curar, profecia, o dom da fé, diferente da fé, o dom da fé, línguas, interpretação de línguas. Existem os dons de curar, porque há mais de uma enfermidade, por isso há mais de um dom de curar. São dons de curar, são dons de operação de milagres. Então há uma série de dons, e aí o apóstolo Paulo vai discorrendo sobre eles. E 1 Coríntios e Romanos, no capítulo 13, no capítulo 12, Romanos, no capítulo 12, versículos 6 a 10, o apóstolo Paulo também traz uma outra lista de dons.
sim, que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério, o que ensina, dedique-se ao ensino, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside, o que faz, o que é presidente, o líder principal, faça isso com zelo. Quem exerce misericórdia, aquele que tem o dom da misericórdia, faça isso com alegria. O amor seja sem hipocrisia, odeie o mal, apegue-se ao bem, ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Isso é crescimento espiritual. E aí, quais são os benefícios do crescimento espiritual? Quais são os benefícios de crescer espiritualmente? Essa é a pergunta que eu preciso responder. Eu preciso de 1 minuto da sua paciência. Primeiro, aí não vai dar para você anotar. Quando eu cresço espiritualmente, os outros são abençoados. Mas não apenas e não somente os outros são abençoados, mas também a minha vida e a minha família recebem bênçãos. Pois o crescimento espiritual é o aumento especial da qualidade de vida da minha vida. Quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu aumento a qualidade da minha vida. E quanto mais eu cresço espiritualmente, não apenas eu sou abençoado, as pessoas ao meu redor, a minha família, os meus também são abençoados. Segundo, quando eu cresço espiritualmente, eu compreendo que o fruto do Espírito Santo é o poder que se opõe e destrói os frutos do pecado em mim. As obras da carne são manifestas, as quais são parará, mas o fruto do Espírito. Então, quando eu entendo, quando eu cresço espiritualmente, eu compreendo que o fruto do Espírito, ele me foi dado, ele é o poder que Deus colocou em mim para se opor e para destruir aos frutos do pecado em mim, porque eu peco. E como é que eu vou resolver o problema do pecado em mim? Porque mesmo que Jesus tenha morrido por mim e eu tenha aceitado Jesus, eu ainda posso cometer pecados, sim ou não? Eu posso pecar todos os dias. Como é que eu resolvo esse problema? Deus já deu a ideia, Deus já deu a solução. O fruto do Espírito em mim. O fruto do Espírito vai criar essa oposição, essa resistência, e ao mesmo tempo vai destruir o fruto do pecado em mim. Aleluia. Dia após dia, quanto mais eu manifesto o fruto do Espírito, menos o pecado tem poder em mim. Aleluia! Por último, os dons do Espírito Santo. Escute essa. Os dons do Espírito Santo não nos foram dados para criarem confusão, engano, caos, práticas estranhas e demoníacas dentro da igreja, que a gente vê na internet. Os dons do Espírito Santo não nos foram dados para essas coisas. Os dons do Espírito Santo nos foram dados para o nosso crescimento e a nossa maturidade espiritual. Quanto mais eu manifesto dons do Espírito, mais eu amadureço e mais eu cresço em Deus, nas coisas de Deus. Dons são sobrenaturais, mas esses dons sobrenaturais servem para amadurecer a minha vida nas minhas experiências com Deus. Por isso Paulo diz, busquem os dons espirituais. Paulo nunca ia dizer, não busquem os dons, mesmo vendo os abusos que as pessoas estavam cometendo, mesmo na época de Corinto. Paulo ainda tem que dizer aos coríntios, busquem os dons espirituais, porque vocês precisam dos dons espirituais. Amém? Porque os dons espirituais não nos foram dados para criar confusão, engano e práticas estranhas ou demoníacas, criar caos na igreja, bagunça dentro da igreja. Os dons nos foram dados para o nosso crescimento e maturidade espiritual. E por último, quanto maior, ou melhor, a maior bênção do crescimento espiritual é que quanto mais eu cresço, mais eu me pareço com Jesus. Meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, imagina você crescer, segundo os Coríntios 3, 16 a 18, era o texto final. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, começa arrependimento, conversão. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, a pessoa que não enxergava direito passa a enxergar. Ora, esse Senhor é o Espírito Santo.
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, libertação, a pessoa se livra. E todos nós, com o rosto descoberto, agora estou vendo claramente, não tem mais nada ocultando a minha face, não tem mais nada obscurecendo nem ofuscando a minha visão em Deus. Eu agora tenho discernimento claro sobre as pessoas, sobre todas as coisas. Então agora nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, quando nos é tirado o véu do mundo e do pecado, nós espiritualmente podemos ver a glória de Deus. A glória de Deus vai operando em nossas vidas. Isso não significa que eu vou ter uma visão espiritual, mas significa que eu estou percebendo esta glória agindo em mim. Deus agindo em mim. E agora, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, na imagem do Senhor. Somos transformados na imagem de Jesus, de glória em glória, porque o véu se abriu, porque nós nos convertemos, porque nós estamos em crescimento espiritual. Nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus, pelo Senhor, o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós vai provocando essa transformação, e nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus. A maior bênção do crescimento espiritual é você se parecer com Jesus. Agora tu imagina isso aí, você fazer o que Jesus fazia. Jesus não fez isso. No entanto, aquilo que Jesus fazia, Ele disse: você vai fazer. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você se torna parecida com Jesus. Glória a Deus. E aquilo que Jesus fazia, você vai descobrir que também você pode fazer por sua vida e pela vida do outro. Essas são as bênçãos do crescimento espiritual. Vamos orar? Vamos agradecer.